Bom dia, é com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, na casa do Senhor, para adorá-lo, com todo o nosso coração. Nós aqui, né, na igreja, separados, mas adorando a um só Deus. Separados fisicamente, mas adorando ao mesmo Deus, o Deus único e verdadeiro. A palavra de Deus, lá em Salmo 90, versículo 1, nos diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Um Deus maior que qualquer coisa, que todas as coisas, maior que qualquer crise mundial, qualquer pandemia que surgir. Ele é Deus, independentemente de qualquer situação. E não há Deus maior como o nosso Deus. Vamos adorar. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje, para a nossa breve reflexão aqui dessa escola dominical, eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito da nossa identidade como igreja em Cristo Jesus, a nossa identidade como igreja de Cristo Jesus. E, em primeiro lugar, ressaltar aqui que nós somos identificados por uma mensagem. Nós, como igreja de Cristo Jesus, somos identificados com uma mensagem. Olha comigo o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós olhamos mais atentamente a carta de Paulo aos Romanos, nós percebemos que ela é um tratado acerca do Evangelho, ou como ele mesmo diz aqui, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a história de um Deus que ama a humanidade e que interveio na história da raça humana exatamente trazendo a sua redenção, trazendo a salvação do seu povo, efetuando esse
plano de resgate para toda a humanidade através de Cristo Jesus. A vinda de Cristo Jesus a esse mundo, que viveu uma vida perfeita no nosso lugar, que foi até a cruz do Calvário para morrer no nosso lugar e ressuscitou, garantindo a cada um de nós a vida eterna. Deus realizou o seu grande plano de salvação em Cristo Jesus e nós somos portadores agora dessa mensagem. Paulo se dedica a isso, se dedica ao Evangelho de Cristo Jesus. Ele escreve aqui aos Romanos praticamente respondendo a uma pergunta: como que nós, seres humanos, podemos nos achegar a Deus, ao nosso Criador, ao nosso Redentor, ao nosso Pai? E ele deixa claro que é através de Cristo Jesus, que é através da graça de Deus em Cristo Jesus. É praticamente uma palavra-chave que Paulo usa aqui, graça. Graça, ela é a pedra angular em torno do qual o edifício da libertação de Deus é construído nas nossas vidas. E nós podemos perceber aqui que a graça de Deus em Cristo Jesus nos livrou de uma vida baseada em tantas coisas fúteis. Perceba como é que você era antes. Talvez uma vida baseada no dinheiro. A base da sua vida, será que estava no dinheiro? E de repente, quando você ficava sem dinheiro, você ficava sem chão, não sabia para onde iria. Talvez a base da sua vida era a sua família. Mas quando você perdeu um ente querido, talvez você ficou desnorteado. Mas agora em Cristo Jesus, nós temos uma nova base, nós temos um novo fundamento ali, na qual nós podemos talvez até estremecer um pouco, mas nunca ficaremos sem chão. Nós temos esse firme fundamento que é Cristo Jesus. A graça de Deus em Cristo Jesus nos faz ter essa firmeza, uma firmeza na fé de que nós fomos reconciliados a Deus através de Cristo Jesus. Nós temos esse firme fundamento. E é exatamente por conta disso nós nos identificamos como igreja de Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós somos identificados pela transformação das nossas vidas. Olha comigo o texto ainda de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante, meus irmãos, quem o próprio Deus usa para nos falar acerca da graça. Usa um homem que anteriormente era chamado Saulo, um ex-fariseu, legalista, arrogante, egoísta, um homem que, como ele mesmo diz em suas outras cartas, se considerava alguém que buscava tanto a lei do Senhor, a lei de Moisés, era impecável na sua adesão à lei. Um homem que perseguia os cristãos, que perseguia a igreja de Cristo Jesus, um homem implacável nessa perseguição à igreja e ao evangelho. Só que esse homem passou a ser um homem diferente. De Saulo passou a ser Paulo, mas não foi apenas a mudança de nome, não foi apenas essa transformação no seu nome, mas ele teve uma transformação de vida, uma transformação efetuada pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Ele foi cativado por essa graça, ele foi cativado, escravizado por Cristo Jesus. Deus pegou o maior legalista de todos os tempos e transformou a vida daquele homem, usou a vida de Paulo para mostrar a sua graça. E sabe o que isso significa a cada um de nós? Que há esperança para todos, há esperança para mim e para você. Por isso nós podemos confiar em Cristo Jesus, o nosso firme fundamento, aquele no qual é a nossa mensagem, aquele que pode transformar as nossas vidas dia após dia. Quando outras pessoas olham para cada um de nós, elas devem olhar exatamente para quem nós somos agora. Talvez elas olhem para o nosso passado, mas elas enxergam algo diferente nas nossas vidas. Sabe aquela história de alguém que chega e fala: poxa, fulano é crente? Será que ele é crente mesmo? Olha só como é que ele trata a esposa. Não é um bom marido, não trata bem os filhos, é um homem arrogante no seu trabalho, é um homem que sonega impostos, é um homem que não está nem aí para as leis, enfim. Talvez a pessoa só olhe os problemas. Mas quando nós somos de fato transformados por Cristo Jesus, a conversa é outra. Fala: pois é, fulano é crente. Olha a vida que ele tinha e olha como ele é agora. Ele é diferente. E as pessoas vão perceber a transformação que foi efetuada através de Deus em Cristo Jesus. Tudo isso porque nessa transformação espiritual que ocorreu nas nossas vidas, um novo nascimento, nós percebemos que também somos identificados. Em terceiro lugar, somos identificados por uma nova lealdade.
Paulo teve a consciência de que ele foi escravizado por Cristo Jesus. Tanto que em outras cartas, na maioria de suas cartas, se não todas, ele escreve, ele declara que ele é servo de Cristo Jesus. E ele se reconhece como sendo servo. Ele sabe que ele foi totalmente cativado, escravizado pelo seu mestre, por Cristo Jesus, mas não uma escravidão penosa. E nunca foi penoso ser servo de Cristo Jesus. Aqueles que conhecem o Senhor Deus, aqueles que conhecem a Cristo Jesus pessoalmente, não têm essa servidão como sendo algo penoso, mas algo que realmente nos dá uma liberdade, algo que realmente nos traz uma alegria, sermos servos de Cristo Jesus. Paulo entendeu que ao entregar a sua vida a Cristo Jesus, ele vivia agora para alegrar o seu mestre. O seu desejo agora era satisfazer os desejos do seu mestre, os desejos de Cristo Jesus. E Paulo agora seguia, sim, os mandamentos de Deus, mas não por ser um legalista. Ele servia com prazer, ele considerou a sua vida totalmente à disposição de Cristo Jesus. Ele era grato pelo resgate que Deus havia feito de sua vida, do lamaçal do pecado, aquele resgate que só Deus faz na vida do ser humano. Paulo era grato por isso. E cada um de nós precisa ter essa gratidão agora, distribuindo isso a partir das nossas vidas de um serviço que colocamos à disposição do nosso próximo. E eu quero trazer aqui um texto para os irmãos de Filipenses, no capítulo 1, versículos de 21 a 26, entendendo que nós somos, em quarto lugar, identificados pela nossa unidade. Percebam que o texto diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado sou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Percebam que Paulo, primeiramente, estava se importando, parece aqui, com ele mesmo, quando ele disse: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não ligo se eu morrer, se eu deixar essa vida, porque para mim o mais precioso é Cristo Jesus. Só que ele sabe que a sua lealdade está diante de Cristo Jesus. Ele não faz mais a vontade dele, ele faz a vontade de Jesus. E ele percebeu, ele entendeu que o mestre de sua vida foi quem criou a igreja, foi quem criou a unidade. O corpo é de Cristo Jesus, a nossa família na fé. Não fomos nós que criamos a igreja. Foi o próprio Deus, em Cristo Jesus, nos uniu através do Espírito Santo. E é mais do que um local, é o povo de Deus crescendo juntos para a glória de Deus. Como Paulo disse aqui: ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Ou seja, Paulo tinha essa noção de que a igreja tem propósitos maravilhosos na vida de cada um de nós, porque juntos servimos, juntos crescemos, juntos glorificamos ao nosso Deus. Nós precisamos ter essa visão, meus queridos, mas precisamos entender também que as nossas atitudes, elas refletem na vida de outras pessoas. Elas levam consequências não apenas para nós, mas para a vida de outras pessoas também. Entendendo aquela lealdade da qual nós falamos antes, a nossa lealdade agora está no Senhor Jesus. Nós não devemos mais fazer aquilo que nós queremos fazer, mas assim aquilo que Deus quer que nós façamos, porque reflete na vida de outras pessoas. Se nós estamos unidos em Cristo Jesus, devemos fazer a vontade dEle. Se porventura fizermos a nossa vontade, como igreja, como crescer juntos? E aí precisamos colocar em prática o perdão, precisamos colocar em prática o recomeço, que tem sido o tema das nossas mensagens de domingo. Precisamos colocar em prática a reconciliação. E só conseguimos fazer isso quando olhamos para Cristo Jesus, o nosso mestre, aquele da qual nós recebemos em primeiro lugar o perdão, daquele de quem recebemos a reconciliação. Nós devemos tudo a Cristo Jesus, nós devemos tudo ao nosso Deus. Por isso que nós somos, em quinto e último lugar, identificados pelo amor. Olha comigo o texto de Paulo ainda aos Efésios, no capítulo 3, versículos de 17 a 19, que diz: e assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo escreve aqui mais uma vez à igreja de Éfeso, retratando essa importância
da igreja estar unida, porque nós só colocamos em prática o amor se estivermos com outras pessoas. E a unidade do corpo de Cristo exatamente promove isso em cada um de nós, a prática do amor. Um amor abnegado, um amor que não olha para os seus próprios interesses, mas que busca conhecer a necessidade do outro. É esse o amor que nós devemos e precisamos colocar em prática. Não é um amor qualquer, mas Paulo destaca aqui que nós precisamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E é esse amor que nós precisamos colocar em prática. Meus queridos, nós precisamos nos comprometer como igreja. Como falamos, não apenas como sendo um local, mas como sendo o povo de Cristo Jesus, o povo de Deus, para recebermos o amor de Deus através da vida dos nossos irmãos, para servirmos um ao outro em amor, o amor de Cristo Jesus. E ao atender às necessidades do nosso próximo em amor, assim estaremos fazendo a vontade do Senhor Deus, atendendo o seu chamado nas nossas vidas e assim compreendendo que Ele está presente em cada um de nós. Portanto, nossa identidade como igreja de Jesus, nós somos identificados por uma mensagem, somos identificados pela transformação das nossas vidas, somos identificados por nossa lealdade, somos identificados pela nossa unidade e somos identificados em amor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula de escola dominical agora proveitosa para a sua vida, para a sua família, que você desfrute de todo o conhecimento que o Senhor Deus vai passar para você através da ação do Espírito Santo do Senhor. As aulas estão sendo ministradas normalmente aqui, as classes têm funcionado normalmente, com a graça de Deus. Então procure aí o link da sua classe, participe, ore pelo seu professor, ore pela vida dos seus amigos de sala ali e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Um grande abraço. Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo. Estamos aqui para estudarmos um pouco mais da palavra do nosso Deus. A gente está estudando sobre a vida de Abraão. Os irmãos já têm acompanhado. Já tivemos o estudo de 2 capítulos. Nós estamos estudando naqueles livros sobre heróis da fé, e agora nós começamos sobre a vida de Abraão. Já passamos por 2 capítulos. E hoje nós vamos estudar o 3º capítulo dessa história, deste homem de Deus, E espero que os irmãos estejam gostando dessa jornada que a gente está fazendo sobre a vida desses homens escolhidos por Deus, E que nós possamos realmente ter um domingo abençoado, Domingo esse hoje é um domingo muito especial, Porque hoje é Dia dos Pais, Eu sou pai e isso é uma bênção, muito grande a gente poder cuidar dos nossos filhos, cuidarmos da herança que o Senhor nos deu. E coincidentemente estamos estudando sobre Abraão, que é tido como o patriarca do povo de Deus, o pai da fé. Então esse é um dia especial, porque estamos estudando a respeito de uma pessoa que Deus muito o usou enquanto ele esteve aqui na Terra. E também é um dia especial porque hoje nós começamos a voltar à normalidade, vamos dizer assim, Hoje nós vamos estar retomando os nossos cultos dominicais, Aqueles irmãos que se fizeram essas inscrições vão poder louvar o nosso Deus na igreja, Talvez não estamos voltando do jeito que nós gostaríamos que estivéssemos voltando, mas Deus está no controle, A gente vem estudando muito sobre isso, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nada acontece na nossa vida ou no nosso mundo sem que Deus esteja com todo o controle da situação. Mas o importante é que começamos a voltar ao início de normalidade, e se Deus quiser, em o mais breve possível, a gente vai poder voltar com uma normalidade maior, De repente até começarmos a voltar às nossas escolas dominicais presenciais, que, para falar a verdade, eu estou sentindo falta dos irmãos, que a nossa sala é uma sala bastante participativa, E isso realmente nos ajuda muito como eu não digo professor, mas como quem está ali direcionando o estudo, que a lição seja mais enriquecida, Mas é um dia especial,
por esse regresso, e é um dia especial porque é Dia dos Pais. Então, feliz Dia dos Pais para nós, né? Eu também estou incluso neste grupo tão abençoado, essa bênção tão grande que Deus nos concede. Bom, vamos orar antes de a gente ler o nosso texto básico, pedindo a Deus que realmente venha abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, e que a gente realmente possa sair engrandecido, né? Sair daqui realmente com algo que faça diferença na nossa vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Senhor, ó Deus, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, um Deus que tem nos abençoado, ó Deus, um Deus que tem nos guardado. Ó Deus, Te louvamos por este dia tão especial, ó Deus, em que se comemora o Dia dos Pais. Te pedimos, ó Deus, que Tu abençoe cada pai, ó Deus, derramando, ó Deus, a Tua graça, ó Pai. Aqueles pais, ó Deus, que já têm o Senhor como Senhor das suas vidas, que o Senhor possa estar fortalecendo. E aqueles que ainda não aceitaram o Senhor como Senhor de suas vidas, o Senhor possa estar agindo de forma poderosa e transformando esses corações, ó Pai. Te louvamos também, ó Deus, porque hoje vamos poder voltar a cultuar o Senhor na igreja. Te pedimos, ó Deus, que esse possa ser o primeiro passo de voltarmos a uma normalidade o mais rápido possível, ó Deus. Te pedimos que o Senhor continue cuidando, ó Pai, dos Teus servos, ó Deus, daquelas pessoas que estão à frente, ó Deus, dessa pandemia, os médicos, ó Deus, os enfermeiros, os profissionais da saúde, todos aqueles que necessitam sair dos seus lares, ó Deus, ainda, ó Deus, e estarem, ó Deus, nos seus afazeres, que o Senhor possa estar guardando, ó Pai. E que o mais breve possível, ó Deus, essa cura possa ser encontrada, para que nós possamos, ó Deus, termos paz novamente em nossos corações, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a ouvirmos a Tua palavra nesta manhã, e usa, ó Deus, como instrumento do Senhor, ó Pai. Que o Senhor fale através de mim, e que tudo, ó Deus, que for aqui estudado, ó Deus, possa ter em conta os nossos corações. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, a nossa lição está baseada em Gênesis 13, né? Se os irmãos quiserem ler, eu vou ler rapidinho o texto, porque eu acho importante a gente ler o contexto todo, para a gente poder, à medida do tempo, a gente ir conversando a respeito do que a história nos ensina. Bom, Gênesis 13 diz o seguinte: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência.
Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Bom, esse momento na vida de Abrão, né, não Abrão, né, retrata muitas coisas que, quando a gente começa a conhecer a respeito da história de Canaã, né, a gente começa a estudar um pouquinho a respeito da história de Canaã, da sua geografia, da sua cultura, a gente começa a perceber que aquelas pessoas, né, eles não eram muito diferentes do que nós somos hoje, né? Apesar de hoje a gente ter roupas diferentes, termos um idioma diferente do que era daquela época, de vivermos em locais diferentes do que se vivia naquela época, né? O ser humano, tanto daquela época como dos tempos que vivemos hoje, queriam as mesmas coisas, né? Querem as mesmas coisas. A gente sempre vê que o ser humano ele quer ter um laço de família, né? A gente vê que o ser humano ele quer ter uma boa saúde, né? A gente vê que o ser humano ele quer ter uma condição financeira boa, uma segurança financeira, segurança física. Ele quer ter relacionamentos que sejam satisfatórios, né? Que deem satisfação, né? Ele quer viver num ambiente confortável. Isso naquela época de Abrão as pessoas queriam, e hoje também nós queremos, né? E isso nos faz refletir, né, e às vezes entender por que Deus conservou durante tanto tempo, né, essas histórias. Tem mais de 4.000 anos que essa história de Abraão aconteceu, né, e até hoje ela nos fala, né, e isso nos faz refletir que Deus conservou isso para nos ensinar, né? Muitas coisas que aconteceram com essas pessoas naquela época hoje servem de um ensino para que a gente às vezes não cometa os mesmos erros que se tiveram naquela época, né? E aí o que a gente aprendeu até aqui nas lições anteriores, né? Nós aprendemos que Abraão ele teve fé, né? Porque quando Deus pediu que ele saísse de onde ele estava, do meio da parentela dele, e ia levá-lo para uma terra que ele iria mostrar, quer dizer, ele não mostrou para Abraão qual seria a terra, ele disse: sai, que eu vou te mostrar a terra. E Abraão teve fé, né? E essa fé, o que ela quer dizer? Ela não é uma fé simplesmente em crer que Deus é onipotente, onipresente, mas é uma fé em que ele confiava que, à medida que ele ia vivendo, Deus estaria sustentando. Então a gente aprendeu isso praticamente na primeira lição, né? E a gente também aprendeu até agora que durante a primeira crise que Abraão teve, ele vacilou, né? Quando ele foi para o Egito, ele ficou com receio de Faraó, e lá ele não confiou que Deus estaria no controle, e contou uma mentira, né, dizendo que a Sarai não era a sua esposa e sim era a sua irmã. Isso quase trouxe juízo, né, com a vida dele. E isso é interessante a gente ver, porque a Bíblia realmente ela retrata, ela não esconde as falhas daqueles homens que foram escolhidos por Deus, mas ela retrata essas situações, né, e retrata também como é que Deus trata essas situações. E aí a gente vê que a Bíblia não é um romance, a Bíblia é uma história real, né? E isso é muito fascinante, isso me fascina muito quando a gente começa a estudar a respeito da Bíblia, e isso é o que me fascina quando a gente estuda a respeito dos heróis da fé, né? A gente começa a entender que não eram super-homens, né? Que eram homens como nós, né? Passivos das mesmas dificuldades, passivos dos mesmos problemas, que erravam, né? Mas que tomavam a atitude de querer se consertar. E na lição que nós vamos ver no de hoje, é mais um momento na vida de Abrão em que ele enfrenta uma crise, né? Ele teve aquela primeira crise do medo, em que ele acabou criando a mentira, e a gente agora vai ver um momento que é uma crise, e aí é até estranho, né? O livro é chamado A Crise da Prosperidade, né? A prosperidade de Abraão trouxe um momento de crise na vida dele, e aí a gente vai estudar como é que foi a reação de Abraão, e aí a gente começa também começar a refletir também como é que será que nós agiríamos no lugar de Abraão, né? E aí a Bíblia diz
né? Lá em Gênesis 13, 2, né? A gente leu o texto, mas agora a gente vai falar especificamente alguns pontos do texto, que quando Abraão retornou para Canaã, ele voltou mais rico do que quando ele tinha saído, né? Tinha passado em Canaã quando ele veio de Ur, né? Em Gênesis 3, 2 diz que era Abraão muito rico, possuía prata e ouro. A palavra diz que ele era muito rico. E trazendo para a nossa linguagem de hoje, a gente às vezes vai dizer, Abraão era um cara endinheirado, né? Deus tinha abençoado Abraão de tal forma que Abraão teve muitos bens, né? E de uma forma muito rápida, né? E aí, quando Abraão saiu do Egito e retornou a Canaã, né? A primeira coisa que Abraão fez, né, foi retornar a Betel, né? Betel foi o lugar que a gente pode assim dizer que foi o último lugar em que Abraão havia feito a coisa certa. Depois disso ele tinha feito a questão da mentira, e aí ele retorna a Betel, e aí a gente pode supor como gratificante pode ter sido para Abraão, porque que ele quis voltar a Betel, que foi onde ele erigiu o altar a Deus e adorou a Deus pela primeira vez, que ali seria um momento de recomeço, né? Apesar da falta de fé que ele teve a oportunidade de regressar, né, a Betel, e ali ser o seu recomeço no seu caminhar novamente na fé com Deus, né? A gente canta muito uma música que diz, quero voltar ao início de tudo, né? Quero voltar ao primeiro amor, né? E aí eu faço um paralelo que Abraão, ele voltou a Betel como se ele estivesse voltando ao primeiro amor, onde tudo começou, para que ele estivesse recomeçando agora, após esse momento que ele teve de vacilo, né, na vida dele. E só que até esse momento da história, o que aconteceu? A gente não tinha ouvido muito falar de Ló, né? A gente sabe que Ló era sobrinho de Abraão, né? A gente sabe que Ló, ele era filho do irmão de Abraão que chamava Arã, né? O pai de Abraão e Arã era Terá, e que o pai de Ló, ele morreu muito cedo. O pai de Ló morreu antes até que o próprio pai dele, Terá, tivesse morrido, né? Terá morreu com 205 anos e o pai de Ló, que era Arã, ele morreu antes, né? E a gente imagina que o Ló se juntou a Abraão, né? E Abraão era como se fosse um pai para ele, né? O Abraão o adotou como um filho. E aí, a partir desse momento, a gente começa a ouvir um pouco a respeito da vida de Ló e da vida de Abraão, dos dois juntos. E a gente percebe que Ló, como Abraão, ele também prosperou, né? A bênção que veio sobre a vida de Abraão também foi sobre a vida de Ló. Em Gênesis 3:5 diz que Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, né? Então, quer dizer, Abraão prosperou e Ló também. Só que essa prosperidade começou a trazer alguns problemas, alguns desafios para eles, né? Por quê? Porque aquela região, ela não tinha, quem conhece um pouco a respeito de quem cria gado ou quem tem algum tipo de criação, são áreas que se demandam às vezes muita terra, né? E muita alimentação. E à medida que o rebanho de Ló e de Abrão ia crescendo, as terras elas já não conseguiam sustentar esses dois rebanhos. E aí os servos, né, os pastores de Abrão e Ló começaram a entrar em contenda. E aí a gente pode imaginar que começou praticamente um estupim de uma crise, né? Imagina as coisas crescendo e daqui a pouco o recurso faltando. Num contexto oposto a esse, a gente vê às vezes no mundo de hoje muitos países aí que passam por necessidades extremas, em que as pessoas elas até se matam por um alimento ou por alguma coisa, né? A escassez ela cria crises que muitas vezes manifestam realmente o nosso verdadeiro eu, né? Seja na falta, seja na abundância, né? Quando essa abundância acontece de começar a faltar recursos para que ela consiga manter o seu crescimento. E aí o interessante agora é a gente ver como é que Abrão reagiu em relação a isso, né?
será que a gente teria o mesmo tipo de reação que Abraão teve, né? Abraão, quando percebeu que estava havendo uma contenda entre os pastores e que isso poderia trazer problema para a família, né? Abraão poderia de repente ter tido a atitude de chegar para Ló e falar: olha, Ló, eu sou o mais velho, sou seu tio, né? Sou a pessoa adulta aqui. Você sabe que a promessa que Deus fez em relação à terra, ele fez essa promessa para mim, ele não fez para você, né? Ele poderia ter usado do seu direito de dizer que o direito era dele de escolher o que fazer em relação à terra. Só que o que Abraão fez? Na verdade, Abraão ele foi muito cuidadoso, né? Ele buscou até as palavras para tratar com Arão, de forma que aquela tensão que possivelmente devia ter existido ali no relacionamento deles, né? Fosse minimizada e que ele buscasse uma solução pacífica. Lá em Gênesis 3, 8 e 9, diz o seguinte: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então o que Abraão fez? Abraão ele teve a atitude de, primeiro, afirmar o relacionamento entre eles, né? Ele diz: nós somos parentes chegados, né? E buscou querer manter a harmonia, né? Ele falou assim, ele diz: não haja contenda entre mim e ti, e nem entre os meus pastores e os seus pastores, né? Então o que Abraão estava querendo? Ele queria manter o relacionamento, ele afirmou em relação, queria manter a harmonia, na verdade, né? Ele fez uma afirmação em relação ao relacionamento que eles tinham, né? de grau de parentesco, né? E não impôs a questão da autoridade, né? Ele tratou Ló de igual para igual, né? E colocou Ló sob o controle do destino dele mesmo. Ele falou: Ló, é você quem vai decidir, né? E essa atitude de Abraão nos leva a refletir como é que a fé de Abraão vinha crescendo em relação à confiança em Deus. Porque quando Abraão pegou e deixou Ló definir o que deveria ser, qual terra ele deveria escolher, Abraão, que posição que Abraão se colocou? Ele se colocou na posição seguinte: eu vou aceitar o que vier, né? E ele, se aceitar o que vier, com certeza é porque ele confiava que Deus ia cuidar dele. Desculpe, irmãos. Independente do que viesse a acontecer, né? E aí vem uma reflexão para nós, né? Será que a gente teria essa mesma atitude que Abraão teve, né? Diante de uma situação dessa, em que os nossos bens, né, estão crescendo e começa a se ter uma escassez, e a gente tem algum parente junto conosco, será que a gente deixaria o parente escolher a melhor situação, a melhor água, vou dizer assim, né? Para a gente refletir. Abraão tem esse tipo de atitude, né? Abraão ele confiou em Deus, né, que Deus estaria no controle, e não pensou em si, mas ele pensou na família como um todo. Só que como é que Ló agiu, né? Como é que será que Ló agiu? Apesar de a gente estar estudando a respeito da vida de Abraão, né, as pessoas que fazem parte da vida dele, da família dele, é interessante a gente ver também como é que isso aconteceu, até para a gente entender as consequências, às vezes, das nossas decisões. E aí em Gênesis 13, 10 e 11 diz o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a terra, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Se a gente for pensar, de repente a gente imaginaria assim: poxa, Ló devia, pelo menos na minha concepção, a atitude mais correta de Ló seria: olha, tio, o senhor, eu tenho uma enorme dívida com o senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu conquistei até hoje é graças ao senhor. O senhor poderia ter me deixado em Ur, mas o senhor me levou com o senhor para essa peregrinação.
E, em consequência disso, tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Senhor. Então, não, o Senhor que tem que escolher, não sou eu que tenho que escolher, e Deus vai cuidar de mim. Essa, na nossa concepção, seria a atitude que Ló deveria ter. Só que o que Ló fez? Ló não teve essa atitude. Na verdade, Ló ele se deixou levar pela ganância, né? Ele olhou, a Bíblia fala que ele levantou os olhos, né? Eu fico imaginando a cena, né? Eles ali conversando, daqui a pouco Abraão fala para Ló, escolhe para onde você quer ir, que para onde você for eu vou para o lado contrário. E aí Ló para, de repente olha, levanta os olhos, deve arregalar os olhos assim, olhando a toda aquela imensidão, e em momento algum ele pensou, né, na família, né? Simplesmente ele pensou no que ele poderia receber de imediato em função de uma campina verde para os seus passos, né? De repente ele pensou quanto que ele poderia ganhar em relação por comercializar com as cidades próximas, né? E às vezes eu fico refletindo, será que a gente não tem mais atitude de Ló do que atitude de Abraão? Uma coisa para a gente pensar. A gente hoje vive numa sociedade que, se a gente não se policiar, a gente se leva muito pela ganância, né? A gente tem uma sociedade que ela incentiva muito você ter, né? A pessoa vale muito mais por ter do que por ser, né? Não quer dizer que você não deve querer ter as coisas, não quer dizer que você não deva querer conquistar as coisas, mas você não pode colocar isso em primeiro lugar, em detrimento da sua vida com Deus, né? Isso não pode estar acima da sua fé, isso não pode estar acima da sua família, isso não pode estar acima dos seus relacionamentos. Ló ele não pensou na sua família, Ló simplesmente pensou em o que ele poderia ganhar, né? Ele se deixou levar pela ganância, né? E o melhor remédio para que a gente possa combater a ganância é a generosidade, né? Se nós temos um coração generoso, um coração que às vezes quer ajudar, tem o desejo de ajudar as pessoas, né? Isso nos ajuda a combater a ganância, né? E os irmãos devem ter percebido também que no texto, né, o autor do texto, né, ele fez inseriu um adeno, né, quando ele fala lá em Gênesis 13:10 em relação que Ló escolheu as campinas do Jordão, e aí lá em Gênesis 13:10 que elas eram campinas verdes antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Todos os irmãos sabem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra depois, né? E aí a decisão de Ló, né, a gente mais à frente vai estar sabendo o que aconteceu, mas os irmãos sabem o que aconteceu com a vida de Ló e da sua família em função dessa decisão que ele tomou, né? A questão básica aqui é que a fé de Abraão, ela mostrou que foi a mais acertada a longo prazo, né? E que a ganância de Ló lhe custaria praticamente tudo, né? Lá em Gênesis 13, de 12 a 13, diz que habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quer dizer, Ló nem levou isso em consideração. Ele foi armando as suas tendas até chegar próximo de Sodoma e Gomorra, né? E aí a consequência dessa decisão, baseada unicamente na ganância de Ló, levou praticamente a que Ló praticamente perdesse tudo, né? Mas independente da decisão de Ló, né, o que aconteceu com Abraão, né? Logo que depois que Ló levantou o acampamento e iniciou sua migração rumo a Sodoma, o Senhor mais uma vez ele tranquilizou Abraão, né? Deus chegou de novo para Abraão e reafirmou a promessa que tinha lhe feito. Em Gênesis 13, 14 e 15 diz o seguinte: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. O Senhor garantiu a Abrão que ele não estava sacrificando nada a longo prazo ao abrir do seu direito de escolher confiar em Deus, né? Abraão ele teve o seu coração tranquilizado, porque o Senhor disse o seguinte:
não é porque você abriu mão do seu direito que você não, a promessa que eu te fiz, ela não vai ser cumprida, ela vai ser cumprida. E aí Abraão, ele foi para Hebrom, né? E lá é onde ele permaneceu praticamente quase o restante dos seus dias. E lá ele ergueu um altar ao Senhor, né? Lá o texto diz que o autor diz que Abraão colocou a marca do Senhor, a marca de Deus, a construir um altar. E esse altar simbolizava a sua fé no único e verdadeiro Deus, né? E que esse Deus o estaria protegendo e estaria provisionando, né? Que nada lhe faltaria. E Abraão e Ló, o que representam para nós, né? Trazendo uma analogia para a nossa vida, né? Eles trazem duas perspectivas diferentes de como se tomar decisões, né? Ló representa aquela tomada de decisão que a gente diz que o pensamento e o planejamento ele é bidimensional, né? O que isso quer dizer? É aquela pessoa que leva em consideração simplesmente a influência da natureza e do ser humano. Ela não leva em conta o agir de Deus, né? O Ló tomou a decisão baseada na ganância, colocou em risco a si mesmo, a sua família e o seu futuro. Abraão já foi ao contrário. Abraão ele teve a decisão, né, baseada num planejamento e num pensamento que a gente chama que é tridimensional, né, que leva em consideração a ação do homem, a ação da natureza, mas principalmente que a presença de Deus ela atua, né, na criação, e essa atuação de Deus ela vai proteger, ela vai sustentar, ela vai guiar e ela vai realizar o plano que Deus tem para a sua vida, né? E é isso que a gente traz quando a gente começa a fazer uma analogia em relação à ação de Abraão e à ação de Ló. E aí é importante a gente nos perguntar, né? Como é que nós estamos tomando as nossas decisões, né? Será que a gente tem ficado no plano dimensional? Ou será que estamos buscando o plano tridimensional e pedindo orientação de Deus, né? Como é que a gente está agindo? Isso é uma pergunta para mim também, é uma pergunta para que os irmãos reflitam, né? A gente sabe que hoje Deus não nos fala diretamente como ele falou com Abrão, né? Nos tempos de Abrão, Deus falava de maneira audível, né? E as pessoas conversavam, as pessoas ouviam literalmente a voz de Deus e conversavam com Deus. Passado um tempo, Deus começou a se relacionar com o homem através dos profetas, né? Existia um homem que Deus utilizava como porta-voz para levar a sua vontade ao seu povo, né? Mas hoje Deus também não usa um profeta para estar nos falando, né? Não fala através de pessoas. Hoje Deus ele tem buscado ter um relacionamento, na verdade, um relacionamento mais profundo. Eu entendo assim, né? Mais profundo, mais íntimo e mais pessoal. E as formas de Deus falar conosco é utilizando a Bíblia, né? Onde está a sua palavra, que nos diz a forma, né, como nós devemos agir, como devemos nos portar, né? Os nossos relacionamentos entre os irmãos é uma forma de Deus estar se relacionando conosco, né? As nossas experiências de vida e principalmente, né, a presença do Espírito Santo em nós, né? O Espírito Santo em nós, ele transforma o nosso coração, né, e ele nos guia para que a gente procure viver conforme a vontade de Deus. O autor até colocou, eu achei interessante, eu não tinha pensado dessa forma, né, que a forma de Deus agir hoje, né, e falar conosco hoje é um cumprimento de uma promessa que ele fez lá em Jeremias 31, de 31 a 33, que diz o seguinte: Eis aí que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quer dizer, a aliança de Deus é de colocar no nosso coração, de colocar na nossa mente a sua vontade,
Então, eu creio que hoje Deus nos fala dessa forma, através da palavra, da Bíblia, através dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos e através do Espírito Santo que age dentro dos nossos corações e nos faz buscar viver conforme a vontade de Deus. Essa é a nova aliança. Diz, imprimirei as minhas leis também, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Né? E concluindo, meus irmãos, a nossa lição, né, 4 palavras a gente pode adotar como palavras simples que vão nos ajudar nas nossas decisões, né, que são sempre, nunca, esqueça e lembre. Sempre, quer dizer, sempre olhe além dos benefícios positivos e imediatos de uma decisão. Quando você for tomar uma decisão, não olha simplesmente aquilo que de positivo vai acontecer com você de forma imediata. Né? Pense um pouco a longo prazo, quais consequências que isso vão trazer ao longo prazo. Né? Às vezes lá no silêncio, né? Às vezes numa situação de desconforto, né? Às vezes na questão da paciência de esperar, né, para tomar uma decisão, a gente tem que pedir orientação a Deus para que Ele nos mostre qual é o caminho que Ele quer que a gente tome. Então, vamos evitar de tomar decisões pensando simplesmente nas consequências positivas e imediatas. Vamos pensar o que essas decisões vão nos trazer mais à frente. Vamos pedir a Deus que nos mostre qual o caminho que nós devemos seguir. Sempre devemos fazer isso. Nunca, né? Nunca subestime o impacto das consequências negativas. Né? Reserve um tempo, na hora que você puder, para pensar nas suas últimas decisões. Né? E seja honesto consigo mesmo. Né? E você vai poder perceber que às vezes algumas decisões que você tomou dessa forma apressada, pensando simplesmente em consequências positivas imediatas, nem sempre os resultados foram tão positivos como você achava. E às vezes os impactos negativos foram muito maiores do que você imaginava. Ló só contou o que ele ia ganhar com aquela decisão. E ele não pensou no impacto que isso poderia trazer sobre sua família. A terceira palavra é esqueça. Né? Esqueça a ideia de agradar simplesmente a você. Né? Esqueça a ideia de agradar a si mesmo. Vamos seguir o conselho de Paulo, lá em Filipenses 2, de 3 a 4, em que Paulo diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está nos fazendo refletir o seguinte: que nós não achamos que somos melhores do que ninguém, que nós possamos entender que nós não somos superiores a ninguém e que as nossas atitudes devem ser atitudes que vão agradar e que vão fazer bem a todos, não somente a nós. E por último, lembre, né? Lembre que com maior independência e liberdade vem a necessidade de uma disciplina pessoal e mais forte. Se a decisão que você tiver que tomar, né, ela pode comprometer a sua caminhada com Deus, ela é uma decisão que vai ser ruim, né? Sejam quais forem os benefícios, né, que você vier a ter, né, em relação a alguma decisão que você vai tomar, né, quais sejam os pontos positivos, né, seja ganhar mais dinheiro, seja avançar numa carreira, seja entrar num novo relacionamento, né, seja frequentar uma nova escola, uma escola melhor. Se qualquer uma dessas coisas, né, te faz se desconectar de Deus, se afastar de Deus, né, essa decisão ela deve ser contrária, né? Você não deve tomar esse tipo de decisão. A gente tem que buscar exercitar a disciplina de buscar a orientação de Deus em primeiro lugar, né? E depois a gente considerar as aparentes vantagens e desvantagens de uma decisão. É muito importante que a gente tenha isso em mente, né? De que devemos tomar decisões somente após a orientação de Deus, buscarmos a orientação de Deus, né? Então que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, que a gente realmente possa ter um domingo alegre, um domingo feliz, né? E que Deus possa nos guiar em todas as nossas decisões, porque Ele realmente está no controle de tudo e que Deus sempre tem o melhor para os seus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e um abraço a todos. Amém.
Amém.